Sétima sessão ordinária, Turvo, 28 de março de 2022. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e a todos que se fazem presentes nesta casa nesta noite e também aqueles que nos acompanham através da TV Câmara nas redes sociais. Havendo cor regimental e invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Consulto os senhores vereadores se todos tiveram acesso à ata da última sessão. Coloco em votação a ata da sexta sessão ordinária, realizada em 21 de março de 2022, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 05 de 2022. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação. Projeto de Lei 07 altera o protocolo de intenções do consórcio público denominado de Agência Regulamentadora Intermunicipal de Saneamento, anexo da Lei 1973 de 2009 e da outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 07 de 2022. Artigo 1º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, firmado entre esse município e o consórcio público mediante autorização da Lei 1973, de 24 de novembro de 2009. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 18 do protocolo de intenções do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar o orçamento, o plano de trabalho e a prestação de contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo presidente do Conselho da Administração, por 1/5 de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades. Artigo 3º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 42 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, que passa a ter a seguinte redação. É permitida a recondução para o cargo de diretor-geral para mandato de 4 anos. Turvo, 23 de março de 2022, Santos Irimbelli, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 03 de 2022. Senhor vice-presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois do ouvido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287 de 2016, sua ausência na sessão do dia 21 de março, por motivo de saúde, ficando impossibilitado de participar da referida sessão desta Casa. Sala de Sessões, 24 de março de 2022. Requerimento de autoria do senhor vereador presidente Samuel Niotti. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 04 de 2022. Requerimento de autoria do senhor vereador Isaltino Antônio Ribeiro. O vereador
que ele subscreve, de conformidade com o artigo 22, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e artigo 76, inciso 2 do Regimento Interno dessa Casa, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer licença sem vencimentos a partir do dia 10 de abril para tratar de assuntos de interesse particular. Sala Sessões, 28 de março de 2022. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 01 de 2022. Senhor Presidente, venho por meio deste solicitar a indicação de 2 representantes dessa entidade, um titular e um suplente, para compor o Conselho Municipal de Educação de Turvo. A reunião de posse será realizada no dia 30, portanto agora próxima quarta-feira, às 14 horas, no auditório da Secretaria de Educação, e faz necessário que o representante titular compareça com o suplente e os documentos CPF. Nada mais para o momento, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Marisete Osório Monteiro, ela que é presidente do Conselho Municipal de Educação. Peço ao secretário que faça a leitura do extrato de convênios. O Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Saúde, gestora do Fundo Estadual de Saúde, está repassando para o Hospital São Sebastião de Turvo, com sede nesse município, para auxiliar no custeio dos serviços hospitalares do Hospital São Sebastião, para melhorar e manter a qualidade dos atendimentos prestados aos usuários do Sistema SUS de Saúde, no valor de R$100 mil. Passamos à ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 01 de 2022. Projeto de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas. Altera artigos da Lei Complementar número 10, de 24 de agosto de 2011, para modificar os percentuais de gratificação recebidos por servidores nomeados para desempenhar função de diretor e secretário de escolas e diretor de centro de educação. Artigo 1º. O artigo 59 da Lei Complementar número 10, de 24 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. O membro efetivo do magistério, investido em cargo de direção de unidade escolar e centro de educação infantil, terão direito a receber seu vencimento previsto na tabela salarial e gratificação de 60%. Artigo 2º. O artigo 61 da Lei Complementar número 10, de 24 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. A função de secretário de escola será exercida por profissional com domínio e amplo conhecimento na área, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo único. No desempenho da função de secretário de escola e membro efetivo do magistério, receberá gratificação de 40%. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 01 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. O projeto de lei complementar número 01 de 2022 aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 02 de 2022. Também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas. Altera dispositivo da Lei Complementar número 38, de 15 de janeiro de 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 38, de 15 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. A concessão da gratificação não poderá ultrapassar a data limite
de 31 de dezembro de 2022. Esta lei complementar entra em vigor, na data de publicação, revoga essas disposições contrárias. Essa gratificação, na realidade, é referente ao Covid-19. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 02 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar 02 de 2022, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 06 de 2022. Também de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder complementação salarial a servidores e dar outras providências. Artigo 1º. Fica ratificado a concessão de revisão anual concedida aos servidores públicos deste município nos termos do Decreto-Lei 18, de 2 de março de 2022, no percentual de 10,16% de reajuste a todos os servidores, ativos e inativos, observados a proporcionalidade do regime de trabalho e dos proventos de aposentadoria, referente ao percentual acumulado do INPC no período de 1º de janeiro a 31 de 12 de 2021. Artigo 2º. Caso o vencimento dos profissionais de educação vinculados ao recebimento do piso nacional do magistério não atinja o piso salarial determinado na Lei Federal 11.738 de 2008, reajustado por meio da Portaria 67 do Ministério da Educação em 4 de fevereiro de 2022, seu vencimento será adequado ao referido peso a título de compensação, de complementação. Em caso de declaração de inconstitucionalidade da portaria relacionada no caput desse artigo ou qualquer outro ato que determine a revogação da mesma, os benefícios concedidos no caput desse artigo restam automaticamente revogados, passando a vigorar o novo valor do piso nacional do magistério estabelecido pelo MEC, sem prejuízo aos servidores dos valores recebidos até a data da revogação. A complementação salarial prevista no artigo 2º será pago com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022, sendo paga em parcela única, juntamente com a folha salarial do mês de março de 2022. Sobre o valor da complementação, incidirão os encargos previdenciários e fiscais cabíveis. Para cobrir as despesas decorrentes da execução desta lei, serão utilizados os recursos do orçamento próprio do exercício vigente. Esta lei entra em vigor na data de publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022. Santos Sirimbelli, prefeito municipal. Senhor presidente. Pois não? Antes de pormos em votação, eu gostaria de fazer algumas palavras sobre esse projeto. É um misto aí de sentimentos. A gente estava votando esse projeto porque a gente sabe que vai estar beneficiando cerca de 150 professoras, mas um grupo de professoras que são efetivas do município trouxeram algumas demandas para nós vereadores, explicando algumas, digamos, falhas referentes a esse projeto, que poderia acarretar, talvez de uma forma injusta, a forma que está sendo complementado esse salário das professoras aqui efetivas do município de Turvo. E por que a gente fala um misto de sentimentos? Porque a gente sabe do quão importante é o cargo de professora, sabe que realmente é um salário a nível Brasil que merece ser readequado, e através de uma lei federal esse salário foi complementado para que o piso salarial delas subisse. Porém, há uma inconsistência muito grande na questão de algumas delas. Então, por que a gente está aqui preocupado quanto a essa aprovação? Eu já antecipo que eu vou aprovar, da minha parte, mas eu rogo aqui, peço para que os vereadores, tanto do MDB, do PSDB e do PP, unam forças
para que essa questão dessas professoras sejam revistas junto ao Executivo. Porque a gente sabe que 150 delas vão ser beneficiadas, mas uma parte dessas professoras não serão beneficiadas na sua plenitude, como deveria. O que seria justo. Depois eu vou fazer uso da tribuna para explicar o meu ponto de vista e explicar a demanda que essas professoras trouxeram aqui para a gente. Quando a gente fala em valorização do professor, nesse caso, a gente tem que deixar bem claro que isso é cumprimento de lei. O piso é uma lei federal que tem que ser cumprida, é isso que o Executivo está fazendo, né? Então tem que deixar muito, muito claro isso para as pessoas, que isso aqui é uma execução de uma lei. É cumprir a lei, basicamente isso. Então a gente vê muitas professoras aqui que estão aqui hoje, né? Muitas delas felizes e tristes ao mesmo tempo, da mesma forma como a gente, feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque a gente vai conceder esse piso aumentado de acordo com a lei federal, mas também triste de saber que professoras de carreira, professoras que se dedicaram, que se especializaram, não estão tendo a justiça merecida em seus salários. Então acho que fica aqui um compromisso, pelo menos da minha parte, de cobrar do Executivo sim, que o Executivo demonstre para a gente se tem viabilidade ou se não tem viabilidade para que o salário dela seja repassado na plenitude. E aqui eu deixo recado para as professoras, tanto as CTs quanto as efetivas. Estamos concedendo, junto com a aprovação desse projeto de lei, esse piso. Mas não deixaremos de estar ao lado de vocês para reivindicar essa questão do salário de vocês efetivas. A gente tem aqui que ser justo, nós não podemos deixar de olhar a maioria, e é isso que a gente está fazendo. A maioria das professoras vão ser beneficiadas, mas vocês estão certas de reivindicar o que vocês entendem por justiça. E eu, como vereador, não poderia votar esse projeto sem fazer essa meia-culpa antes. De votar sabendo que tem pessoas sendo beneficiadas e uma pequena parte não está sendo, mas que a gente não está esquecendo de vocês. A gente vai estar com vocês até o final, e eu acho que esse é o sentimento de todos os vereadores aqui, independente de partido. Tá? Então, gostaria que ficasse registrado isso, senhor presidente, tá? Em ata, bem explícito, que o vereador Afonso, junto com a sua bancada, vota a favor do projeto, mas ressalta veementemente essa questão dessas professoras. E é nosso dever levantar isso junto ao Executivo, e que o Executivo venha dar explicações referente a isso. Tá? Muito obrigado, uma boa noite. Presidente. Pois não? Eu também gostaria de, dentro dessa linha, consignar algumas observações em relação a isso. Eu acho que esse projeto, desde quando ele entrou aqui nessa casa, ele demandou algumas conversas, algumas discussões. Inclusive tivemos mais de uma reunião, né, com as professoras. Hoje estão aqui porque conversamos agora mais cedo. Num primeiro momento eu me preocupei em relação a uma demanda de uma possível contrariedade, esse projeto contrariar plano de cargos, plano de carreira, né, ou ser contrário à própria legislação, e onde a gente conversou na quarta, quinta-feira, corremos atrás. Então a minha preocupação maior sempre foi em relação à questão legal. Né? Esse projeto, da forma que ele vem, ele é ilegal, ele contraria alguma outra lei ou não. Então isso... eu acho que ficou claro para todo mundo que ele, de fato, não contraria. E aí entrou essa outra demanda, né? Seria uma demanda de uma outra parcela dos professores. E aí eu ressalto aqui que eu sempre participei muito, né, representando, inclusive, quando podia advogar, algumas das professoras para que o município aqui do Turvo cumprisse o pagamento, o repasse integral do piso nacional. Isso sempre foi uma demanda. Eu fico muito contente quando chega um projeto desse para a gente votar e ver que nós vamos resolver uma situação que há anos se debate, se discute, que é cumprir o piso. É cumprir o piso. O prefeito está cumprindo uma lei federal, está cumprindo uma lei federal, o piso nacional é estabelecido pelo governo federal, baixou portaria, ele está cumprindo e tem que repassar. Então nós temos que
parabenizar de uma certa forma, né, esse ponto. Não tem como nós deixar passar batido essa situação. Se resolve o piso. Então hoje eu também adianto que a gente vota, eu vou votar no sentido de aprovar esse projeto, votar no sentido de aprovar a aplicação integral do piso do magistério. Né? Então nós vamos, de fato, estar resolvendo isso. De forma alguma a gente desconsidera tudo aquilo que conversamos, tudo aquilo que chegou para nós hoje. Eu espero que a gente tenha explicado da melhor forma possível sobre essa demanda que vem, sobre essa outra discussão que vem, sobre essas, né, informações, essa discussão, né, que o Afonso coloca. Mas hoje a gente vota pela aplicação do piso do magistério. Se ele reflete de uma forma ou de outra, né, para uma grande maioria totalmente positiva, mas para uma parcela há um entendimento de que reflete de uma forma negativa, em partes, né, é um assunto que se criou agora, se tem para ser tratado. Então, eu só gostaria também de deixar registrado que eu vou votar pela aprovação e estou votando aqui pela aprovação, pelo repasse do piso nacional do magistério para os professores. Obrigado, vereador Patrick. Vereadora Cleonice. Então, queria também, né, na verdade, endossar as palavras do Afonso. Né, eu acho que tudo que ele colocou é muito verdadeiro. Realmente, ele é um piso nacional, ele é uma lei federal, tem que ser cumprida mesmo, os professores merecem. Quanto às professoras efetivas, fiquei ali ao longo da semana tentando entender também um pouco melhor. E me coloco muito, né, no lugar delas, porque também sou efetiva no município há 20 e poucos anos. E como seria, né, se eu tivesse uma lei que não me preservasse ao direito de eu ter todos os meus direitos preservados desde o início? Então, acho que esse foi o medo delas, né, desse projeto não contemplar a progressão, né, vertical que elas têm direito por lei. Então, assim, quero dizer, vou votar a favor também, porque a gente sabe muito bem na discussão que a gente teve lá em cima sobre isso. Se votar ao contrário, nós podemos ter outros problemas maiores, né? Então, eu vou votar a favor, porém, eu quero estar junto com vocês na luta por esses direitos de vocês que vocês já têm adquiridos. É só constituir, é só acontecer. Então, assim, quero me pôr aqui à disposição, pedir também para os outros vereadores, assim como o Afonso também pediu, que nós tenhamos união, que nós tenhamos força junto com eles, para que vocês consigam isso na verdade, né, que isso se concretize. Obrigado. Vereador Joruna. Eu, como representante do PSDB, hoje faço parte aqui da mesa, né, e pode contar com o nosso apoio também, né, que estamos prontos aí para votar a favor também, né. Hoje caiu, como se diz, nas minhas mãos esse voto, né, e o PSDB, com certeza essa luta não vai parar por isso, vai continuar, né, de repente eu posso estar aqui, ou pode estar outro companheiro do PSDB, mas eu assumo a responsabilidade que pode contar com a bancada do PSDB também. Obrigado, vereador Joruna. Vereador Rogério. Samuel, presidente, eu acho que a reivindicação das professoras, esse piso, apesar de ser uma questão de uma lei nacional, eu penso que a classe dos professores é uma classe, vamos dizer assim, judiada, peleada ao longo desses anos, né? Porque a gente sabe que os professores vão plantar as novas sementinhas aí nos nossos filhos, nas nossas crianças aí, e isso é o futuro do nosso país. Então, com certeza, esse piso nacional vem favorecer essa classe aí tão sofrida, e com certeza, eu acho que todas as classes, eu conversei ali no início com a Janir, e coloquei a situação que tu tem os agricultores, os caminhoneiros, que também você tem esse tipo de problema. E se realmente você não buscar o melhor para a sua classe, você vai acabar ficando achatado. Então, eu acho que o movimento ele foi um movimento pacífico, ele tem a sua consistência e, com certeza, eu acho que a gente deve levar isso adiante. Como falou o Patrick, a gente vai votar sim nessa questão desse projeto hoje, pela situação que a gente se encontra. E, posteriormente, com certeza, a gente tem que rever essas situações aí, porque o pleito ele vai ser eterno. Ele nunca vai terminar. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Eu queria dizer também que essa semana eu tive um pouco ausente, né, devido ao problema de saúde e tal,
Mas a gente vinha conversando com os professores também, através de telefone, WhatsApp, e a gente sabe da luta dos professores. Eu acho que a aprovação desse piso é um passo que se dá, e a partir da próxima semana começamos então uma outra etapa, que seria a busca da valorização do nosso professor efetivo. Na verdade, se esse projeto do governo federal tivesse vindo há um ano atrás, talvez hoje a gente estaria discutindo, ou já teria aprovado, vamos dizer assim, esse benefício para os professores. Infelizmente, as coisas às vezes não correm como todos querem, mas a gente se coloca também à disposição dos professores, para depois manter o diálogo. Eu acho que a melhor forma de se conseguir benefício ou de se conseguir qualquer coisa é com o diálogo. Então, a gente continua à disposição depois dos professores, nossa bancada continua à disposição dos professores, para que a gente possa depois, sim, continuar dialogando com o Executivo, no sentido de buscar, vamos dizer assim, uma saída que seja razoável e boa para todo mundo. Eu acho que ninguém é contra os professores, muito pelo contrário, a gente sabe que todos os vereadores que foram procurados sempre foram favoráveis. O Executivo faz a colocação dele, né, de que são 2 milhões de despesa a mais, né, com esse piso, e que aí quer um tempo para fazer um estudo, e a gente vai continuar depois, junto com os professores, ouvindo o Executivo e buscando uma solução, para daqui a pouco, quem sabe, dar um salário justo para o nosso professor. Então, a gente coloca em votação única o projeto de lei 06 de 2022. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. O projeto de lei 06 de 2022 aprovado por unanimidade. Uso da tribuna popular. Convido para fazer uso da palavra o senhor Celésio Roque. Todos. Até me peguei meio desprevenido, acho que tinha feito inscrição aí, mas o assunto é pouco que eu vou falar. É sobre a viagem que eu e o Juruna tivemos em Florianópolis, e lá tivemos com o deputado, o Marcos Vieira. E estando lá, a gente conseguiu mais uma emenda, mas para o ano que vem. E tanto eu como o Juruna estamos planejando, conversando com o prefeito, o que vamos fazer com o recurso, aonde vamos investir, o melhor. Então, hoje eu só queria falar sobre isso aí, sobre o recurso que a gente conseguiu, no valor de R$300 mil para o PSDB, a bancada do PSDB. Então, eu e o Juruna vamos fazer um planejamento, vamos conversar, sentar com a bancada do PSDB e vamos ver o que vai ser feito com esse recurso, aonde é o melhor caminho, né, o melhor para o município. E é isso aí, gente. Então, uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer, senhores vereadores. E que eu tinha que falar isso aí. Então, uma boa noite a todos e um bom dia para a Rádio Imigrante amanhã. Tá bom? Obrigado, Celésio Roque. Convido, então, para fazer uso da palavra o senhor vereador Rogério D'Agostinho. O assunto é agradecimentos. Boa noite, senhor presidente. Seja bem-vindo a essa casa aí de volta aí. Senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, aos nossos ouvintes da Rádio Imigrantes, o nosso bom dia. Eu queria agradecer o nosso amigo aí, o nosso secretário aí de obras aí, o Nino Pazini, pois semana passada, e devido a essas últimas chuvas aí que aconteceram aí na região, as nossas estradas aí, as nossas SCs aí, estavam aí verdadeiros buracos, verdadeiras panelas, né? Inclusive a nossa avenida municipal. Então eu fiz a solicitação para ele dessa questão, dessa operação tapa-buracos. Na semana passada, aí, entre terça e quarta-feira, quando deu uma abridinha no sol,
ele conseguiu tapar uma boa parte dos buracos, principalmente onde a gente vai para o Livramento, né? E posteriormente estava fazendo essa parte aqui que vai para o Rodeio da Areia. E essa semana aí também já está fazendo os trabalhos hoje na avenida e também municipal aí, que tinha uns buracos muito feios. Andando também aí nas estradas do interior aí nesse domingo aí, uma parte hoje ali, estive observando a estrada aí do Rio Aparecida, onde a gente vai lá para os Pinheirinhos, lá nos Macarini também, a estrada estava um pouco ruim, dei uma ligada para ele. Essa semana ainda ele vai fazer a recuperação daquela estrada, o patrulhamento e também a estrada que segue lá para o Morro do Meio. A gente sabe que o tempo está meio chuvoso, o pessoal tirando o arroz da lavoura, a gente sabe que os caminhões aí acabam aí estragando um pouco as estradas devido a essa chuva. Então, agradecer ao nosso amigo Nino Pazini pelo trabalho que está fazendo aí, e é necessário essa situação de operação tapa-buracos. O que tínhamos para hoje era isso. O meu boa noite e meu bom dia ao rádio ouvintes da Rádio Imigrantes. Obrigado ao vereador Rogério D'Agostinho. A segunda inscrição é do vereador Patrick Fávaro Nazari. O assunto é a ponte divisa Meleiro Turvo, Vila Esperança, Boa Vista. Senhor presidente, meus colegas vereadores, acompanha de casa e quem nos ouve pela Rádio Imigrantes. Eu já usei a tribuna aqui para falar 2 vezes daquela obra da ponte, né, que liga a Nova Esperança a Boa Vista. Né? Essa obra aí, já falei que virou uma novela semana passada. Então, no dia 25 de março agora, o senhor Luiz Augusto Pienis, engenheiro da DIP Engenharia, que é a empresa responsável pelaquela obra, ele concedeu uma entrevista na Rádio Imigrantes para se pronunciar, provavelmente por conta do que a gente já se manifestou aqui mais de uma vez. Né? Então, diz o seu Luiz lá na rádio que a obra segue com qualidade, né? Que a obra tem padrão, que ele tem mais de 10 anos de experiência em pontes, 25 anos de formação, que está com uma equipe experiente lá na obra. Né? Os problemas são que acarretaram esse atraso, aí, a forma que está, segundo ele, seria fundação, chuva e, por último, ventilou pagamentos, e que em maio, junho, essa obra vai estar pronta. Né? Então, eu não tinha como deixar de me manifestar sobre essas palavras dele na Rádio Imigrantes, dirigindo-se para toda a população aí do Meleiro e do Turvo, né? Nas comunidades que estão esperando essa obra. Né? Quem que esse sujeito ele acha que a gente é? Né? Quem que ele pensa que ele está lidando para ele vir para a Rádio Imigrantes e contar uma história dessa para nós? Quem que ele pensa que é o povo lá da Nova Esperança e da Boa Vista para vir aqui contar essa historinha? Né? Ter a capacidade de vir no rádio, né? Praticamente atestar que aquela obra está com qualidade, né? E os atrasos são normais. Ele teve essa capacidade. Né? Ou querer ventilar uma culpa de terceiro para a obra estar daquele jeito. Precária daquele jeito. Não sei se dá para chamar de obra do jeito que está lá ainda. Então, eu só gostaria de registrar aqui, né, se o seu Luiz vai acompanhar ou não, se está assistindo ou não, que aqui as coisas não funcionam desse jeito. Ele não vai vir aqui contar a história na Rádio Imigrantes e querer distorcer o que nós falamos aqui, o que todos nós vereadores aqui soubemos e o que aquela comunidade sabe como está aquela obra. Porque no dia 21 de março, que foi na segunda-feira passada, ele deu uma entrevista na sexta passada. Na segunda passada, o engenheiro lá, que é o responsável pela obra do município do Meleiro, da Prefeitura do Meleiro, ele encaminhou uma mensagem para o engenheiro aqui da Prefeitura do Turvo, também em decorrência dos nossos debates aqui, discussão, porque até então estava tudo quieto o negócio lá. Foi nós falar aqui e começou a se movimentar as coisas lá. Ele encaminhou para o Ailton, engenheiro aqui do Turvo. Ailton, né, abro aspas aqui, falei com o prefeito, vamos mandar parar a obra por falta de qualidade. Esta última concretagem ficou ruim. Então, quer dizer que na segunda-feira o engenheiro disse que vai parar a obra, né, o engenheiro da Prefeitura do Meleiro, que é o responsável pela fiscalização lá da obra. E na sexta-feira vem o dono da empresa na rádio e diz que a obra está perfeita, está atendendo os projetos, está tudo em termos de qualidade. Então, eu não vou deixar de falar aqui, né, eu quero saber o que está acontecendo lá, quero entender, né, e nós
Eu vou propor aqui mais uma vez, presidente, para nós agora notificar, então, que isso aqui é um assunto de interesse do Turvo e do Meleiro, né? E aqui não é para criar um debate entre município, um lado ou outro. Nós queremos aquela ponte pronta. E ela já atrasou demais e nós queremos que aquela ponte saia do papel. Então, eu vou propor aqui mais uma vez, agora a gente mandar um ofício, gostaria de notificar, né, o senhor engenheiro lá, o João Francisco Nazário, ele é o responsável pela fiscalização lá da obra, né, no Meleiro, é o engenheiro ali da Prefeitura do Meleiro, para que ele venha aqui contar para nós, então, ou ele vai vir confirmar o que o senhor Luiz falou na Rádio Imigrantes na sexta-feira, ou ele vai vir aqui dizer a realidade daquela situação, porque até então ia parar, não parou, agora a obra vai sair porque está tudo certo. Opa, não é por aí, não é, o caminho não é esse. Então, presidente, eu conseguindo essa minha manifestação, né, e coloco aqui para a gente notificar e trazer aqui, né, o responsável pelaquela obra para que ele preste os esclarecimentos, não para nós exatamente, mas para aquela comunidade que está todo dia nos cobrando lá. Tá? São essas as minhas colocações. Na verdade, seria um convite, né, para que o engenheiro, né? Seria Exato. mais cordial, né? Isso. Vamos dizer assim, um convite para que o engenheiro viesse aqui e nos esclarecer. Claro, não é nada pessoal, não é nada em relação ao engenheiro, presidente, é em relação à obra. Nós gostaríamos, ele está cuidando da obra, ele tem a responsabilidade e a obrigação de dar informação para nós. Eu vi fotos que me foram repassadas, né, da obra, mas o engenheiro que deu entrevista na Rádio Imigrantes, ele é um brincalhão também, né? Porque... Pelo amor de Deus, aparece ferragem nas vigas, foram tampadas com massa, né? Mas aquilo ali não precisa ser engenheiro, né? Qualquer meia colher e qualquer um que não é colher nenhuma, que nem eu, sabe que aquilo ali não pode acontecer. Então, vamos deixar bem claro que daqui a pouco se gasta um dinheirão Turvo e Meleiro, fazer uma obra, e que daí o vereador fiscaliza, fala, o vereador é ruim, o vereador não fala nada, é um babaca. Então, tem coisa que é difícil. Eu acho assim que vamos pedir, né, convidar o engenheiro do Meleiro que ele venha aí atestar realmente a qualidade da obra, ou que venha realmente confirmar aquilo que a gente tem visto da obra, que a obra realmente não vai para frente. Eu falei aqui, repito, o dia que eu estive lá, tinha uma bitorneira, uma carriola e 2 trabalhadores com uma colher de pedreiro. Não é possível uma obra daquela grandeza, né? Está largado dessa forma. Vamos trabalhar, já fica aí a nossa indignação, e também fica aí a nossa confirmação de que vamos convidar, então, o engenheiro de Meleiro para que ele venha nos dizer alguma coisa. Obrigado, Patrick. Uma obra de R$700 mil que vai se estendendo, já é moda, já é corriqueiro, as construtoras, por conta de inflação e tudo mais, vêm pedir reajuste e reequilíbrio. Então, já arrancou custando 700. Para amanhã nós ser surpreendido aí de que não vão mais terminar a obra se não ser reajustado, pouco custa. Então, nós não vamos aliviar nesse sentido. Vereador Patrick, se me permite, Samuel, é realmente uma questão que indigna, porque a obra era praticamente sendo entregue para a população podendo usar essa ponte, né? Então, criou-se uma circunstância nisso aí enorme, e quem paga o prejuízo realmente é a população de Turvo e Meleiro, que está nas redondezas. E é como o Samuel falou, são mais de R$700 mil, e daqui a pouco a obra atrasou, vai vir um aditivo, um reequilíbrio, entendeu? Então, é dinheiro público e cabe a nós, vereadores, realmente fiscalizar essa situação. Patrick, eu também tive, há uns 15 dias atrás, eu tive nessa obra, que eu venho acompanhando o noticiário, né? Sempre acompanho todos os debates aqui na Câmara, através da Rádio Imigrante. E me surpreendeu muito naquilo que eu cheguei lá e olhei, já quanto tempo faz que está sendo debatido isso aí. E simplesmente... eu não vi assim, vamos dizer, tábua para fazer uma caixaria, para fazer nada, não vi nada. Não vi um guindaste, porque aquilo ali é alto, né? Aí eu vi uns buracos cavados do lado, mas eu achei que ela tinha que ter uma reta escavadeira, uma poclã grande, um guindaste, né? Olhei, eu acho que os caras estiveram cavando com uma pá ali embaixo. Aquilo ali, aquilo que disse, é um dinheiro público, isso aí daqui a pouco não é só 700 mil, daqui a pouco vai para 1 milhão, vai para 2, e aí... todo mundo vai pagar, né? Isso aí, o engenheiro é fácil vir ali usar a rádio, dizer que ele é o melhor, mas eu acho que tem que ser, o melhor é na obra. E pode contar com a bancada do PSDB, que eu estou representando, e nós estamos juntos nessa briga aí também, tá?
Obrigado, Juru. Pois é, não foi isso que ele falou na rádio, né? O que ele falou na rádio é exatamente o que falasse, não representa o que está acontecendo lá. Parece que acho que ele não estava tratando da mesma obra, até parece, cheguei a ficar com essa impressão, né? O povo está sofrendo, cara. O Samuel, o presidente aqui, sabe, quando nós tínhamos aquela ponte aqui no Rio Brasília, um exemplo, toda enchente levava, né? Depois foi feita aquela ponte ali, sanou o problema. Dá um problema de um dia, 2, depois todo mundo passa. Mas foi resolvido o problema. Mas agora lá, pelo que eu vejo, está com um baita de um problema para ser resolvido. E eu acredito que está na hora deles se coçar, né? Ou aqui, ou mandar essa obra para frente. A bancada do PSDB está do lado do povo e vamos lutar junto. Obrigado, Juruna. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Patrick. A terceira inscrição é do vereador Afonso Ribeiro Casteller. O assunto é o piso salarial dos professores. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, público presente, ouvintes da Rádio Imigrantes, bom dia. O que me traz então aqui hoje é referente ao piso das professoras. Eu gostaria de tentar explicar o que está ocorrendo, o que ocorreu referente a esse piso, né? Mas antes disso eu gostaria de deixar bem claro que com essa lei que foi aprovada hoje, então, na sua ampla maioria, suas 150 professoras vão estar recebendo um novo piso salarial determinado por lei federal. Então, isso é realmente uma conquista dessas professoras, né? Mas um grupo delas nos trouxe uma demanda que estava, na visão delas, né? Com esse projeto de lei, tinha uma inconformidade que poderia ter algo ali que prejudicaria essas professoras. O que seria isso? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples e fácil de entendimento da população e de quem nos ouve de forma geral. O salário das professoras tem duas composições, que é um salário horizontal e o vertical. É bem complexo, é um assunto que demanda bastante estudo. A gente perdeu não, né? Mas a gente ficou muito tempo em cima desses assuntos, estudando, vendo o que poderia ser feito e o que não poderia. Dentro desse projeto de lei, o salário horizontal das professoras se respeita. O que está em inconformidade na visão delas, e no meu entendimento também está em conformidade, é o salário vertical. Em que sentido esse salário vertical? Toda professora efetiva do município que faz uma graduação, uma especialização ou uma pós-graduação, ela agrega uma porcentagem no seu salário de acordo com essa qualificação que ela fez. Então, tem professoras no município que tem graduação, tem magistério, tem graduação, tem especialização e tem pós-graduação. Essa pessoa foi agregando valor no seu salário no decorrer do tempo. Então, essa professora está mais perto do 3.800. Está mais perto do 3.800 porque é uma professora que não tem tudo isso de agregação no seu salário. O que diz esse projeto de lei, no entendimento delas? Que uma professora que está mais perto desse 3.800, ela vai ter um exemplo, R$500 de reajuste. Não é a palavra correta, reajuste, mas para ficar de fácil entendimento, reajuste. E uma professora que não tem isso no seu salário vai ter R$1.000 de reajuste no seu salário. Ou seja, o que elas querem é uma coisa muito simples, que elas ganham 3.800, que é o piso, e mais o que é direito dessas gratificações que elas incorporaram no salário dela, de acordo com essa qualificação que elas fizeram. Graduação, especialização e pós-graduação. O que elas querem é simples, 3.800 e mais o que já está no salário delas. E pelo que está na lei, não é o que vai ocorrer no pagamento dessa... Pelo que está no projeto de lei, o Executivo não irá repassar dessa forma. Não será assim. Então, por que eu dei aquele discurso aqui antes, na hora de ser colocado em discussão o projeto? É que haja uma união da casa, junto com essas professoras, para fazer com que pedir que o Executivo pague esse salário dessas professoras.
Porque não é só questão de justiça e questão do correto. É uma outra questão que está em jogo. Essas professoras que já fizeram a graduação, que fizeram especialização e pós-graduação, elas não podem fazer isso novamente, porque já está incorporado no salário delas. E professoras que não fizeram isso ainda, podem. Ou seja, uma professora que tem tudo isso durante sua carreira, vai continuar ganhando 3.800, da mesma forma que uma pessoa que não fez isso até agora. E mais do que isso, essas pessoas que não fizeram essas graduação, especialização e pós-graduação, elas podem fazer agora e ganhar mais um salário, coisa que essas professoras estão impedidas de fazer. Então são questões que realmente são preocupantes, são questões que realmente têm que ser levantadas junto ao executivo, e é uma questão de realmente ser correto com a história dessas professoras. A gente, inclusive nas minhas propostas, quando eu fui candidato, estava lá, valorização do professor municipal. Então, não poderia deixar de me manifestar aqui na tribuna, de me manifestar ali na hora da discussão, e estar junto a elas para que seja incorporado esse salário a mais, que já é direito adquirido delas, né? Eu sei que o executivo tem um entendimento, eu tenho outro, e essas professoras têm outros. Como a gente não poderia prejudicar a maioria, e não seria correto também, a gente aprovou o projeto desta forma, mas eu rogo aqui, peço que a gente faça uma força junto ao executivo, que apresente um estudo de quanto que geraria mensalmente esses salários a mais, para que a gente veja uma possibilidade de repassar isso a elas. A gente vê professores aí que estão com 20, 30 anos, tem uma história de aperfeiçoamento dentro da sua carreira. Não é justo elas terem um salário achatado dessa forma. É importante para elas, é importante para as crianças aqui do município. Uma professora dedicada, uma professora que está com ânimo, que está na sua plenitude, com vontade de fazer a sua função, ela tem uma riqueza muito grande em suas mãos, que é a educação das próximas gerações aqui em Turvo. Isso não é demagogia, isso não é querer falar bonito, é a mais pura verdade. A gente exige tanto para que seja feito um trabalho de qualidade. Quando essas pessoas se qualificam para isso, o resultado que elas têm é esse. A gente não pode concordar com isso. E não acredito que não vamos. Acredito que seja uma questão apolítica, a partido. É uma questão realmente de justiça. Eu acho que isso é claro e acredito que seja unânime essa questão. E nós temos que falar sobre isso, temos que lutar por isso. Ressaltar também, senhor presidente, que o reajuste dos servidores públicos também, os 4% do ano passado, que poderia ter sido repassado via judicial ou esse ano, não foram repassados. Então a gente já tem aí 4% de perda no salário dessas próprias professoras e todos os servidores da casa. Então a gente tem que também falar sobre isso. Agora todos os servidores tiveram 10%, mas o correto era ter sido 14% de reajuste salarial. Então essas questões realmente têm que ser faladas, têm que ser mencionadas, têm que ser debatidas. Eu quero deixar aqui mais uma vez claro, eu estou vendo algumas professoras aqui, vamos estar conversando, vamos formar uma comissão, vamos chamar o executivo, vamos promover reuniões, vamos fazer com que pelo menos seja dito o porquê e porquê que se não pode e não dá o porquê disso. Não pode ficar dessa forma. É injusto e acho que isso é unanimidade. Nós temos um município com uma alta arrecadação, temos certeza que isso, acho que dá para absorver essa diferença salarial. O que eu tenho para hoje era isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade, quero aqui parabenizar as professoras, fizeram um movimento limpo, correto, não fizeram sensacionalismo, acredito que não foi feito política em cima disso. Os participantes, os vereadores, acho que dialogaram de uma forma respeitosa, de uma forma correta, se atendo aos fatos, ao que estava acontecendo. Não politizamos a questão das professoras.
não politizamos a questão das professoras, porque a gente entende que educação não se pode misturar, porque sempre quem acaba pagando o pato por isso são os alunos, que é o que não tem culpa nenhuma disso. Então seria isso, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite. Obrigado ao vereador Afonso Ribeiro Casteller. Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao vereador Afonso, que no último segunda-feira esteve aqui nos substituindo. Nós tivemos um acidente, né? Acabamos tendo algumas fraturas de costela e tal. Eu queria aproveitar também a oportunidade para agradecer a todas aquelas pessoas que nos mandaram mensagem, que fizeram oração e ainda estão rezando pela nossa recuperação. E, de forma especial, também queria agradecer. A gente foi socorrido pelos bombeiros lá em Timbé do Sul, pelo soldado PM, o Cleberson Teixeira, o bombeiro civil Michel Manente dos Passos, o bombeiro comunitário Maicon Vicente Rodrigues e o bombeiro comunitário William Baunier Santana Gonçalves. Foram 4 pessoas dos bombeiros aqui do município que acabaram prestando os primeiros socorros para a gente lá. Então a gente fica agradecido. Foi mais um susto, mas graças a Deus a gente está se recuperando aos poucos e voltando às nossas atividades aos poucos. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos os funcionários da casa também que acabaram mandando mensagem, nos ligando também para saber da nossa situação de saúde. Então fica aqui o nosso agradecimento. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após essa sessão ordinária, para a segunda votação dos projetos de lei complementares 01 e 02/2022. Suspenda a sessão por 3 minutos.